Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ensino Fiel, este programa semanal e gratuito de ensino bíblico e teológico do Ministério Fiel. O episódio de hoje é uma conversa sobre a certeza e segurança da salvação com um dos maiores especialistas em teologia sistemática atualmente, Dr. Joel Bick. Nesta conversa, o Dr. Bick fez comentários sobre alguns artigos da Confissão de Fé de Westminster sobre o assunto e respondeu a pergunta sobre se é possível um crente verdadeiro duvidar de sua salvação, ou como devemos considerar e tratar crentes chamados de desviados, e também sobre aqueles que um dia levantaram a mão em resposta a um apelo em uma pregação, mas que não demonstraram frutos convincentes. Não perca este episódio inédito e exclusivo de hoje e aprofunde o seu conhecimento acerca desta preciosa bênção, que é a segurança da graça e da salvação que Deus nos dá em Cristo por meio do Espírito e de sua palavra. Não esqueça de curtir e compartilhar este episódio para que os nossos conteúdos sempre sejam recomendados a você e também para que mais e mais pessoas possam ser edificadas por meio do nosso trabalho. Ensino Fiel, episódio 114, uma conversa com Joel Bick sobre ter certeza da salvação. Podcast gravado em nossa Conferência Fiel Jovens 2024, a qual está disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você encontra reprises de nossas conferências, mais de 100 cursos e mais de 300 e-books da editora Fiel. Tudo isso em apenas uma assinatura. Acesse fieldigital.com.br e faça já a sua assinatura. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ministério Fiel. Estamos muito contentes com a presença de todos vocês aqui conosco. Queria agradecer a presença do Dr. Joel Bick aqui conosco. Muito obrigado por estar nos servindo nesta conferência. Estamos aqui gravando este podcast durante uma conferência Fiel Jovens sobre os 5 pontos do calvinismo. Queria agradecer também ao Thiago Santos por estar aqui nos servindo na tradução. Pastor Thiago, se quiser também interagir, será muito bem-vindo, tá? Não somente traduzindo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que não apenas ele é discutido também entre aqueles que são mais inclinados à teologia reformada, ao calvinismo, mas também é fruto de debate até mesmo entre arminianos, né? Pois há arminianos que têm certeza da salvação. Existe arminianos que também pensam neste ponto. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto e o Joel Bick vai nos ajudar a entendermos melhor esse assunto. E ele pediu para mim, para que como ponto de partida para esse assunto, eu lesse a primeira parte do capítulo 18 da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre isso, sobre a certeza da graça e da salvação. Então, preste atenção para que isso sirva aí como um pano de fundo para a nossa conversa. Ainda que os hipócritas e os outros não regenerados podem iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará. Pastor Joel Bick, por que nós deveríamos confiar em tal declaração? Well, it's first of all, it's good to be with you. Thank you for this opportunity to speak on a subject very dear to me. É bom estar com vocês e é muito bom falar sobre um assunto que é muito caro ao meu coração. Chapter 18.1 sets the framework for assurance of faith for believers still today. O capítulo 18.1 estabelece a estrutura para a segurança da salvação para crentes até os dias de hoje. The 4 paragraphs on assurance of faith that we're going to be talking about are the most famous statement ever made on assurance of faith. E esses 4 parágrafos acerca dos quais conversaremos são os mais famosos, conhecidos sobre este tema da segurança na salvação. There were 100 divines at the Westminster Assembly in the 1640s. Haviam mais de 100 teólogos na Assembleia de Westminster na década de 1640.
Almost all of them were Puritans, A maioria deles, puritanos. and 25 of the 100 had written books on faith and assurance. E 25 desses 100 teólogos haviam escrito livros específicos sobre a segurança da salvação. So in 18.1, what they are doing is they're setting up three possibilities. Então, no capítulo 18, o que eles estão fazendo é trabalhando três possibilidades. The first possibility is that you can be a Christian and you can have full and robust assurance of faith. Praise be to God. A primeira possibilidade é que você pode ser um cristão e, graças a Deus, ter uma segurança plena da sua fé. The second possibility is that you could think you have assurance of faith, but you actually don't. E a segunda possibilidade é que talvez você pense que tem segurança da sua fé, mas de fato você não tem. And you're deceiving yourself E você está se enganando a si mesmo. because you're not bearing the fruits of assurance of faith. Porque você não está produzindo frutos da segurança da salvação. The Puritans said that when you have full assurance of faith, you're 10 times more active as a Christian than if you don't have it. Os puritanos, eles dirão que quando você tem realmente segurança da fé, você é 10 vezes mais ativo como um cristão do que aqueles que não têm essa segurança. You have a profound joy in Christ. Por exemplo, você tem uma alegria profunda em Cristo. You know that your sins are washed away. Você sabe que os seus pecados foram lavados. You long to be with Christ forever in glory. Você anela estar com Cristo por todo sempre na glória. You see every unconverted person as a mission field. Você percebe que todo convertido, de certa maneira, é um campo missionário. You want everyone to know this incredible joy that you have, that you are in Christ forever. Desculpe, cada pessoa jovem que você conhece é um campo missionário, porque você quer que todas as pessoas desfrutem dessa mesma alegria que você desfruta. So today, most Christians think they have assurance of faith, Então, hoje, muitos cristãos pensam que têm segurança da fé, but many do not have these kinds of fruits that accompany assurance of faith. mas muitos não têm o tipo de fruto que acompanha essa segurança da fé. So today, many people are confusing faith with assurance of faith. E hoje, muita gente confunde a fé por si só com a segurança da fé. They may see some evidences that they have some degree of saving faith, Elas veem alguma evidência de que tem algum grau de fé salvadora, but they don't have this robust, joyous, overwhelming assurance of faith. mas não tem essa alegria robusta, plena de segurança da fé. And then there are other people who feel they don't have assurance of faith. This is the third group. E há um terceiro grupo de pessoas que não acham que têm a segurança da fé. But they actually have a lot more of it than they realize. Mas a verdade é que eles têm muito mais dessa segurança do que podem perceber. But for one reason or another, maybe their disposition, maybe a wrong view of the character of God, E por uma razão ou por outra, talvez por sua personalidade, sua disposição, ou até por uma visão equivocada sobre o caráter de Deus, they feel very little assurance of faith. elas sentem muito pouca segurança da fé. So those are the three possibilities that is set up in 18.1. Então, essas são as três possibilidades que a gente vê no capítulo 18.1 da Confissão de Westminster. And then 18.2 addresses the question, E parágrafo 2, 18.2, então vai lidar com a questão, which is really the main question of the chapter. que é a principal questão do capítulo. What are the three foundations of assurance? Quais são os três fundamentos da segurança? So maybe you can read 18.2. Então leia aí pra gente 18.2. 18.2 diz assim: esta certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas, no testemunho do Espírito de adoção que testifica com os nossos espíritos sermos nós filhos de Deus,
no testemunho desse Espírito que é o penhor de nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção. Okay, so there, if you're interested in growing in assurance of faith, here's your key to unlock. Então, veja, se você está interessado em crescer na segurança da sua fé, tem uma chave aqui que você precisa usar para abrir essa porta. So I'm going to compare this so you get it better. I'm going to compare this to, I don't know if this works in Brazil, but you have meat and potatoes and dessert. Yeah, we can work this out. Então, eu vou tentar comparar isso, acho que vai funcionar aqui também no contexto brasileiro. Imagine que a gente tem, então, a carne, a batata e a sobremesa. And the meat is really the foundation of your meal. E a carne, então, é o fundamento do nosso alimento. Well, that's the promises of God. Essas são as promessas de Deus. That is the primary foundation of your assurance of faith. É o fundamento primário da nossa segurança na fé. So the more you learn to rest on all the promises of God, which are yea and amen in Christ, the more assurance you will have. Então, quanto mais você aprende a descansar e confiar nas promessas de Deus em Cristo, tanto mais segurança na fé você terá. So the Puritans wrote lots of books about the promises of God as well. Então, por isso, os puritanos escreveram muitos livros sobre as promessas de Deus. We just published one by William Spurstow called The Wells of Salvation Opened. E nós publicamos what is the author? William Spurstow. William Spurstow, chamado Os Poços da Salvação Abertos. It's an incredible book. É um livro incrível. And Spurstow says lots of wonderful things about God's promises. E o autor, Spurstow, ele diz coisas maravilhosas sobre as promessas de Deus. So, let me just give you two illustrations from Spurstow. Deixa eu oferecer duas ilustrações de Spurstow. He says, first of all, the promises of God are like the stars in the sky. Ele diz, em primeiro lugar, as promessas de Deus são como as estrelas nos céus. When you're a young Christian, you may look at some of those promises and you may get comfort from them. E quando você é um cristão mais jovem, você pode olhar para algumas dessas promessas e sentir algum conforto nelas. It's like going outside on a given night and you look up and you say, "Oh, I see a star." É como quando você sai à noite e você olha para o céu e aí você fala assim, eu consigo ver uma estrela. And then your eyes get used to the light, or I should say to the darkness, and you start to see more stars. Oh, I see 5 stars. Wait a minute. 10, no, 50, wait a minute. The whole sky is full of stars. E aí a sua vista começa a se ajustar à falta de luz, né, à escuridão, e aí você começa a ver, peraí, agora eu estou vendo 5 estrelas. Olha, tem mais. Estou vendo 10, 20. Agora eu consigo ver um oceano de estrelas no céu. And Spurstow says, as a Christian grows, he begins to see more and more promises in the scripture and you begin to rest on them more and more as time goes by. And so your assurance grows in the wonderful stars of God's promises, which are on every page of the Bible. Então Spurstow dirá que na medida em que a gente vai amadurecendo, né, a gente vai vendo mais e mais promessas semelhantes a essas estrelas que a gente vê no céu, e isso vai trazendo mais conforto para a alma, você descansa mais e mais nessas promessas, ao ponto em que, numa certa altura, você só consegue enxergá-las. The second illustration is this. E a segunda ilustração é a seguinte. He says, there are 3,500 promises of God to his people in the Bible. Ele dirá que há 3.500 promessas de Deus para os seus filhos nas Escrituras. And every one of them is like a pure golden coin. E cada uma dessas promessas é como se fosse uma moeda de ouro puríssima. And what God does is he puts all these coins into a bag. I'm speaking figuratively now. E agora, falando figurativamente, é como se Deus colocasse cada uma dessas moedas de ouro num saco. And in the Bible, he's carrying all these promises to you, his child. E na Escritura, então, ele apanha
esse pote de ouro e está levando esse pote para vocês, filhos dele. And he pours them all out at your feet into a big pile and says, "Take, my child, what you will." E aí então ele lança todas essas moedas aos seus pés e ele diz: meu filho, apanhe tudo que você quiser. You see, when you rest on the promises of God, you're resting on a sure foundation. Então você percebe que quando você repousa na segurança da fé em Deus, você tem um fundamento seguro, firme. And that will be your solid ground, E esse então se torna o seu solo seguro, your sólido. solid diet every day. A sua dieta diária. So it's like your meat, É como se fosse a sua carne. the foundational part of every meal. É a parte mais fundamental de cada alimentação que você recebe. But you also need potatoes. Mas você também precisa dos carboidratos, você precisa da batata. And you need more than the promises. Você precisa de mais do que as próprias promessas. Why? Por quê? Well, the problem is that also unconverted people can take the Bible and say, "Oh, well, I'm a pretty good person, and all the promises are for me, and none of the threatenings are for me." E então uma pessoa não convertida, ela pode apanhar a Bíblia e falar assim: bem, eu sou uma pessoa boa, em geral, então eu posso entender que essas promessas também são para mim. E nenhuma das ameaças que estão na Bíblia acho que se enquadram na minha vida. So the Bible teaches us that in addition to the promises, based on top of the promises, Então a Escritura vai ensinar para a gente que, além das promessas, colocada acima das promessas, we need to feel in our hearts inward evidences. That's what the Westminster Divines say. Inward evidences unto which these promises are made. nós precisamos sentir no nosso coração as evidências internas sobre as quais essas promessas são edificadas. We call these in church history marks of grace. Nós chamamos isso na história da igreja de marcas da graça, Or fruits of grace. frutos da graça. Like Jesus said, "By their fruits you shall know them." Como Jesus ensina que pelos vossos frutos sereis conhecidos. Now, the one Bible book that deals with the marks of fruits of grace almost exclusively is the first epistle of John. E um dos livros das Escrituras que lida com essas marcas da graça de forma quase exclusiva é a primeira epístola de João. So John says 11 times something like this. E João dirá 11 vezes algo mais ou menos assim. We know we have passed from death to life because Nós sabemos que passamos da morte para a vida por quê? we love the brethren, Porque amamos os irmãos, because we keep the commandments and they're not grievous to us, porque nós mantemos os mandamentos, eles não nos são pesados, because we have the anointing of the Spirit, porque nós temos a unção do Espírito and so on. e assim por diante. So when you truly are resting on the promises of God, Então, quando você realmente descansa nas promessas de Deus, you will also be bearing some of these fruits and marks of grace by the work of the Spirit in your soul. você também terá os frutos da graça pela obra do Espírito no seu coração, na sua alma. There are 11 of them in the first epistle of John. Nessa primeira epístola de João, nós vemos 11 dessas marcas do fruto da graça. Jesus begins the Sermon on the Mount with 7 or 8 more marks of grace E with the Beatitudes. Jesus, nas bem-aventuranças, ele começa o Sermão do Monte com mais 7 ou 8 marcas da graça que nós lá encontramos. Blessed are the poor in spirit, blessed are they that mourn. Bem-aventurado o que os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito. Blessed are they that hunger and thirst after righteousness. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. And then Peter in 2 Peter 1 has another 7 or 8 marks of grace. E Pedro, em 2 Pedro 1, tem pelo menos mais 7 ou 8 marcas da graça. And Paul in Galatians 5, 22 and 23 E Paulo, em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, gives you 8 more fruits of the Spirit. oferece mais 8 frutos do Espírito, ou evidências do So fruto right do there you Espírito. have about 25 to 30 marks of grace. Então você tem aí 25 a 30 marcas da graça.
how you can prove whether or not you really do have saving faith in Christ. Que provam se nós temos ou não uma fé salvadora em Cristo. Now, the Puritans did not say, nor does the Bible say, that you need to be able to see all 25 of those in yourself. E os puritanos não disseram, e nem a Escritura diz, que nós temos que ver cada um desses 25 frutos ou dessas 25 marcas na nossa vida. Actually, if you can see one or two of them in truth, you already know that all the rest will be there because God does a complete work in the hearts of his people. De fato, se você consegue enxergar uma ou duas dessas marcas na sua vida, você pode se assegurar de que todas as demais se seguirão, porque a obra de Cristo na nossa vida é sempre completa. So how did the Puritans examine themselves with respect to the marks of grace? Então, como é que os puritanos se autoexaminavam com respeito às marcas da graça? They did it by what they call syllogisms. Eles fizeram-no por aquilo que chamaram de silogismos. So you have a major premise. De modo que nós temos uma premissa principal. Let me give you an example. Por exemplo, the major premise would be all those who hunger and thirst after the righteousness of Christ, and those only, are true children of God. Por exemplo, aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus em Cristo, e somente eles é que são filhos de Deus. And then you get down on your knees and you cry out to God. Então você se coloca de joelhos e começa a clamar a Deus. Holy Spirit, help me to search my own conscience. Sim, o Santo Espírito de Deus, ajuda-me a sondar a minha própria consciência. And to be honest before thee. Para que eu seja honesto diante de ti. Do I hunger and thirst after the righteousness of Jesus Christ? Me ajuda a entender, eu tenho fome e sede da justiça de Cristo realmente? And if your conscience can respond with a resounding yes, yes, by the grace of God, I hunger and thirst after the righteousness of Christ. E se a sua consciência pode responder com um reverberante sim, quer dizer, sim, a minha alma realmente tem fome e sede da justiça de Cristo. Then the conclusion is, I am a child of God. Então a conclusão é, eu sou um filho de Deus. That's how they did it. É assim que os puritanos faziam. And the conscience bears witness with the Holy Spirit witnessing in your conscience that you are a child of God, therefore, because the marks of grace are evident in your life. E a consciência é uma testemunha junto com o Espírito de Deus de que nós possuímos essa marca da graça de Deus na nossa vida. And you know that you could never give yourself those marks. E você sabe que você não pode se autoconceder essas marcas, ou seja, elas vêm de Deus. Satan would never give you these marks. Satanás certamente não vai te dar essas marcas. So these are the marks of grace that the Holy Spirit works in you, and then you co-labor with him in your sanctification and work out these marks in your life. Então, essas são marcas que são concedidas pelo Espírito Santo a você, de modo que você colabora com a sua santificação para o desenvolvimento dessas marcas na sua vida. But now there's one more thing. Mas tem algo mais. I call that the dessert. Eu chamo isso de a sobremesa. Not every child of God has much of this, or maybe has none of it. Não é todo filho de Deus que tem esta sobremesa. São poucos, talvez, que tenham. But notice what the last part of 18.2 says. Mas presta atenção no que diz a última parte do capítulo 18, parágrafo 2. The testimony of the Holy Spirit of adoption, witnessing with our spirits that we are children of God. O testemunho do Espírito Santo de adoção, testemunhando ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Now that can be through these inward evidences that the Holy Spirit can co-testify with our conscience. Isso pode se dar por esse testemunho da consciência interna que o Espírito Santo comunica a nossa consciência e coração. But the Holy Spirit can also take the Word of God and apply it directly to our conscience. Mas o Espírito Santo pode pegar a palavra de Deus e aplicar diretamente às nossas consciências. In a very powerful way. E de uma maneira muito poderosa. That assures us que nos dá we uma are children of segurança. God. Uma segurança de que somos filhos de Deus. So it's one thing to have 3,500 promises at my disposal. Uma coisa é nós temos 3.500 promessas à nossa disposição.
to help me go forward in assurance of faith. que vai me ajudar a ir adiante na minha segurança na fé. And that is foundational and wonderful and beautiful. E isso é bonito, é fundamental, é maravilhoso. But sometimes the Lord also gives to his people Mas às vezes Deus também dá ao seu povo a powerful application of, say, one individual promise. uma aplicação poderosa, talvez de uma única promessa em particular. That gives a great boost to my levels of assurance. E que é alguma coisa que vai dar um grande incentivo para os níveis de segurança que eu tenho. For example, in my own life, Por exemplo, na minha própria vida, Romans 8 verse 28 was once applied to me very powerfully. Romanos 8:28 foi aplicada em uma certa ocasião ao meu coração de forma muito poderosa. We know that all things work together for good to them that love God. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. And I could say with all my heart, in my conscience, Lord, thou knowest that I love thee. E eu poderia então, lendo aquilo, dizer com todo o meu coração, com o testemunho da minha consciência, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Don't love thee as much as I should. Eu não te amo tanto quanto eu deveria. I always come short, Eu sempre amo menos do que deveria. but I know I love thee. Mas eu sei que eu te amo. I know you are number one in my life. Eu sei que tu és o primeiro e o número 1 na minha vida. I know I love you more than I love anyone else in this world. E eu sei que eu te amo mais do que eu amo qualquer outra pessoa neste mundo. So when that promise was applied to my heart, Então, quando essa promessa foi aplicada ao meu coração, I could say I'm a child of God. I'm assured of my faith. eu podia então dizer para mim mesmo, eu sou um filho de Deus, eu estou seguro da minha fé. So there you have it. The meat, which is the promises of God. Então você tem a carne, que são as promessas de Deus. The inward evidences of grace that give validation that you're resting on the promises Nós of God. temos a ação interna da graça que dá validação de que você é um filho de Deus. And then you've got that direct testimony of the Spirit through the Word, powerfully reassuring you that you belong to E Christ. você também tem um testemunho direto do Espírito, pela palavra, dizendo a você que você é filho de Deus. That can come under a sermon. Isso pode acontecer talvez em um sermão, That can come when you're reading the Bible. talvez em algum momento em que você esteja lendo a Bíblia, That can come when you're driving down the road and the Spirit applies a text very powerfully to your heart. e talvez até mesmo quando você estiver caminhando ou dirigindo sozinho e lembra-se de um texto que o Espírito vai aplicar diretamente ao seu coração. Now, the more we have of all three of these kinds of assurance, E quanto mais a gente tem esses três tipos de segurança, the higher level of assurance of faith we have. maior o nível da segurança na fé que nós teremos. And when you're a Christian, you want to have a very high level of E assurance of quando faith. nós somos cristãos, nós queremos ter um nível mais alto de segurança da fé. And you also have to remember that all three of these kinds of assurance are connected to the Holy Spirit working in you. E também precisa entender que cada um desses três tipos de segurança estão conectados com a obra do Espírito Santo no nosso coração. So that's 18.2. Então é isso que diz o capítulo 18.2 da Confissão de Westminster. Let's take a quick look, a much quicker look now at 18.3 and 18.4. Maybe you can read both those together. Então vamos ler junto aqui agora os pontos 18.3 e 4 e passar por eles mais rapidamente. Ponto 3. Esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-la sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. É, pois, dever de todo fiel fazer toda a diligência para tornar certas a sua vocação e eleição, a fim de que por esse modo seja o seu coração no Espírito Santo confirmado em paz e gozo, em amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres da obediência, que são os frutos próprios desta segurança. Este privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. E no ponto 4 nós lemos assim: por diversos modos podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo.
cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmo os que temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio delas eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. All right, so 18.3 deals, first of all, with the problem that sometimes it takes a while to get full assurance of faith. Então, o capítulo 18.3 está dizendo que ele lida com o problema de que às vezes leva um tempo até que a gente alcance essa segurança na salvação. Especially if you are gradually converted. E isso acontece principalmente quando esse entendimento da conversão é gradual. But as you grow in grace, Mas na medida em que nós crescemos na graça, as you use the ordinary means of grace, na medida em que usamos os meios ordinários da graça, reading the Bible, lendo as Escrituras, communing with the saints, tendo comunhão com os santos, drinking in the sermons, nós sorvendo os sermões, crying out to God in prayer, clamando ao Senhor em oração, getting engaged in biblical study groups, e nos envolvendo com grupos de estudos das Escrituras, or other means of grace, ou outros meios de graça, it's normal to grow in assurance of faith. é de se esperar que haja um crescimento na segurança da fé. But it's also your duty, 18.3 says, it's your duty to make your calling and election sure. Mas também 18.3 diz que é o seu dever. It's your duty to? Your duty to make your calling and election sure. É o seu dever fazer com que a sua eleição e a sua chamada sejam seguras, certas. That's 2 Peter 1 verse 10. É 2 de Pedro 1, verso 10. And you do that, you see, as you use the means of grace. E você faz isto na medida em que usa os meios de graça. You examine yourself Você se autoexamina for the fruits. para os frutos. And therefore you see the fruits that are listed here at the end of point 3. E aí você então vê os frutos que são listados aqui no finalzinho do ponto 3. Peace and joy in the Holy Spirit. Paz e alegria no Espírito Santo. Love and thankfulness to God. Amor e ação de graças para com Deus. Strength and cheerfulness in obedience. Força e alegria na obediência. So these are the proper fruits of assurance. Esses são os frutos próprios da segurança. And then you have 18.4. Aí você chega no 18.4. This talks about what do you do when you start to lose some of your assurance? E então ele vai lidar com aquilo que nós fazemos quando começamos a perder um pouco dessa segurança na fé. How do you lose it and how do you get it back? Como é que você perde a segurança na fé e como é que você reconquista essa segurança na fé? Well, you lose it when you start to backslide. Você perde a segurança na fé quando você começa a se desviar. You backslide from the means of grace and you backslide when you start embracing the world more. Quando você começa a se desviar, quando você se afasta dos meios de graça e quando você começa a abraçar mais do mundanismo. And you stop being watchful against sin. E você para de vigiar contra o pecado. And so you grow sloppy in your spiritual life. E aí você começa a ser mais desleixado na sua vida espiritual. Or worse yet, you start falling into sin E talvez pior do que isso, você começa a cair em pecado. over and over again. E você faz isso repetidas vezes. And you find you're losing your assurance. E aí você começa então a perder essa segurança. See, if you persist in low levels of obedience to God, E se você perseverar em baixos níveis de obediência a Deus, you will recede back into low levels of assurance. você também vai receber baixos níveis de segurança. What would you think of me if I said, I have a wonderful marriage? O que você pensaria de mim se eu dissesse assim, eu tenho um casamento maravilhoso? And by the grace of God, I actually do. E pela graça de Deus eu realmente tenho. I've got a very special wife. Eu tenho uma esposa muito especial. But what would you think of me if I said, I really love her a lot, O que você pensaria de mim, todavia, se eu dissesse algo mais ou menos assim? Eu realmente a amo muito, and I'm assured of my love for her and her love for me, e eu tenho certeza do amor dela para comigo, meu amor para com ela, even while I'm being unfaithful to her. mesmo quando eu sou infiel com ela.
You'd say you're crazy. Você diria para mim, você está maluco? You're deceiving yourself. Você está se auto-enganando. So it is with our relationship with God. É a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. When you can live in sin Quando você pode viver em pecado and yet claim, oh, wow, I'm a Christian. I've got assurance of faith and, well, I just sin. God forgives me. Everything's well. e você então fala assim, não, mas é porque eu sou um cristão, então eu peco, Deus perdoa, tá tudo bem. Something is wrong. Tem alguma coisa muito errada se você pensa assim. But you can also lose your assurance under the sovereign will of God. Mas é possível que você perca também essa segurança debaixo da vontade soberana de Deus. The 18.4 talks about God withdrawing the light of his countenance. O 18.4 fala de Deus mesmo tirando essa luz de sobre você. So there can be times in a Christian's life Então é possível que haja tempos na vida cristã when the Christian is not backsliding. em que o cristão não esteja se desviando, But that close life of assurance with God just seems to fade away. mas essa vida próxima de segurança na fé parece que se dissipa. And God does that for his own wise reasons. E Deus faz estas coisas por razões que são todas sábias. You can read about it in Isaiah 50, verse 10. Você pode ler isso, por exemplo, em Isaías 50, verso 10. That God allows his people then to walk in darkness and have no light. Em que Deus permite que o seu povo ande em trevas e não tenha luz, For his own sovereign reasons. por seus motivos soberanos, To keep them humble and dependent. para manter o seu povo humilde e dependente, To make them hate sin more. para que o povo de Deus odeie ainda mais o pecado, To make them treasure assurance more. para que o seu povo tenha ainda mais prazer na segurança. Now, the main reason why we lose assurance is always Mas a principal razão por que perdemos a segurança é sempre our own sloppiness, our own sinfulness, o nosso desleixo e o nosso pecado. our Sempre. backsliding. Quando nós nos desviamos. But once in a while, it's possible that God just withdraws himself for a season. Mas, às vezes, é possível que Deus se afaste de nós por um pequeno período. And then the last part of 18.4 says the way to get this restored E a última parte do 18.4 é que a maneira de nós termos isso restaurado is to go back and do the same things you did when you first got assurance. é para você voltar e fazer aqueles primeiros atos espirituais que você fez para você ter segurança. Lean on the Holy Spirit again. Confie no Espírito Santo mais uma vez. Say farewell to the world and sin again. Mais uma vez, renuncie o mundo e o pecado. Use the means of grace diligently again. Use os meios de graça diligentemente mais uma vez. And in due time, 18.4 says, the Spirit will revive that assurance. E no tempo devido, 18.4 dirá, o Espírito de Deus vai reavivar esta segurança. So this is the theology of assurance Então, esta é a teologia de segurança that the Reformers and the Puritans gleaned from especially the New Testament scriptures. que os reformadores, os puritanos, desenvolveram a partir dos textos das Escrituras do Novo Testamento. And this particular chapter, confessionally, is the most valuable treatment of it that's ever been written. E esse capítulo em particular é um dos tratados confessionais mais valiosos que já foram produzidos na história. More questions? Obrigado, pastor. Tem uma pergunta. Em 1 João ainda, nós temos no capítulo 5, versículo 18, muito claro. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Dessa forma, a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, sobre os desviados. Nós temos no nosso contexto, não sei se no contexto americano também, muitos membros de igreja, próximos a nós muitas vezes, que se desviam e saem da igreja, saem do nosso meio. Se ele faz parte de uma igreja saudável, ele é disciplinado, ele é excluído da membresia e começa a viver, então, uma vida completamente longe dos caminhos do Senhor. Mas quando você vai confrontá-lo, ele diz que ele ainda crê, ele diz que talvez um dia ele volte, mas ele não toma nenhuma atitude para voltar, ele não usa esses meios como o senhor falou. Essa pessoa, ela
ela com certeza, ela está muito longe dos caminhos do Senhor, mas seria possível um salvo ir tão longe assim? E se ele pode ir tão longe assim, como nós poderíamos identificar se realmente ele se desviou porque ele não era dos nossos, usando o linguajar de 1 João, ou se ele um dia voltará? É muito difícil, a gente sempre fica com essa dúvida. Será que ele é salvo? Será que tudo aquilo que nós vivemos juntos ali em comunidade foi real? A gente fica com essa angústia em relação ao nosso irmão. O que o senhor poderia nos dizer sobre isso? Those are great questions. Todas boas perguntas. Now, what Jonathan Edwards said of these very questions, which he wrestled with when the great revival happened, and then afterwards some of the people went back. Jonathan Edwards fez algumas dessas mesmas perguntas quando aconteceu o primeiro grande reavivamento, e algumas daquelas pessoas que haviam abraçado a fé voltaram para a sua vida de pecado. Is this, we cannot see into their hearts. E ele disse, a gente não consegue ver o coração delas. We can only witness their lives. O que nós podemos é testemunhar aquilo que elas vivem. And in their lives, if they're acting like unsaved people, E se nas vidas delas elas agem como pessoas não salvas, we must treat them like unsaved people. we must. We must treat them like unsaved people. Nós precisamos tratá-las como se fossem pessoas não salvas. Because they're backsliding so badly, or else they never were saved to begin with. Porque elas estão se desviando de forma tão aguda, ou que talvez nem tenham sido salvas realmente. They need to repent. They need to believe the gospel all over E again. então nós precisamos pregar o evangelho, porque elas precisam se arrepender e precisam crer. And God alone knows whether they actually were saved and they're just seriously backsliding, E Deus sabe se aquelas pessoas eram mesmo salvas ou se estão se desviando de uma forma assim muito séria. or if they were never saved to begin Ou with. se talvez elas nunca tivessem sido salvas de maneira nenhuma. But what a serious thing it is to be saved and then to backslide. Mas que coisa séria é receber a salvação e se desviar dela. When God is treating us in such a wonderful way. Quando Deus nos trata de uma maneira tão maravilhosa assim. It's like throwing dirt back in his face. É como se a gente estivesse jogando lama no rosto de Deus. So when a so-called Christian isn't even going to church, Quando um assim chamado cristão nem frequenta os cultos na igreja, he is blatantly breaking one of God's major commandments, ele está rompendo de forma ousada e clara com um dos principais mandamentos de Deus. don't forsake the assembling of yourselves together. Não deixai-vos de congregar juntos. So we must treat them because their fruits are the fruits of an unsaved person. We must treat them and call them as unsaved and call them back to faith and repentance. Então, porque os frutos delas são típicos de uma pessoa não salva, nós precisamos tratá-la assim, chamá-las ao arrependimento. Então, seria correto nós dizermos que, embora nós não possamos dizer a elas que elas são salvas no estado em que elas estão, nós também não deveríamos afirmar que elas são salvas, mas tratá-las como se não fosse. Seria isso? Yes, Repete. Embora nós não possamos ver o coração delas, né, afirmar que elas não são salvas, nós também não poderíamos tratá-las como se fosse, chamá-las ao arrependimento como se elas não fossem realmente salvas. Right. They're acting like they're unsaved, and by their fruits you shall know them. Elas estão agindo como pessoas não salvas e pelos frutos sereis conhecidos. So you treat them as unsaved, but you can also appeal to their conscience. Então você as trata como não salvas, mas pode apelar também às suas consciências. So you can say something like this. Você pode dizer algo mais ou menos assim. You once professed faith. Você um dia professou a fé. You once were a faithful member of this E church. você um dia foi até mesmo um membro leal, fiel aqui desta igreja. What has happened to you? O que aconteceu com você? Are you saved? Será que você era salvo? And if you are saved, why aren't you obeying the ways of the E Lord? se você é salvo, por que você não obedece os caminhos do Senhor? My friend, you can't keep on going this way. E meu amigo, você não pode continuar You andando got desse to come back jeito. to the Lord. Você precisa voltar para Deus.
If you're saved, you must bear the fruits of being saved. Se você é salvo, você precisa produzir o fruto de quem é salvo. I'm going to pray for you now that God will have mercy upon you. E eu vou orar por você agora para que Deus tenha misericórdia de você. You will come to repentance and faith for the first time or by renewal. E de modo que você venha a fé ou arrependimento pela primeira vez ou por uma renovação. Até me emocionei, eu lembrei de uns amigos queridos agora. Pastor, uma outra pergunta também. Nós acho que já foi mais forte isso no Brasil, mas ainda persiste algo que nós podemos chamar, Paul Washer falava muito sobre isso, sobre o decisionismo, né? Os pregadores que têm o costume de fazer a oração do pecador, a pessoa vai lá e repete aquela oração, levanta a mão, se identifica como um crente e passa a ter então uma certeza da salvação baseada nesta decisão, né? Baseada nessa decisão e não em todas essas marcas e esses frutos, né? E por vezes fica difícil confrontá-las, porque você a confronta e principalmente se ela vier de um meio batista que vive um calvinismo 20%, ou seja, acredita só no quinto ponto do calvinismo, né? Ela fala assim, não, mas eu sou salva, eu aceitei a Jesus, eu levantei a mão naquele dia. E ela sempre tem essa resposta, é pela graça, eu levantei as minhas mãos. Eu sei que, embora o senhor já tenha falado sobre isso, de que maneira prática agora nós poderíamos chamar essas pessoas, confrontá-las, exortá-las para que elas vivam de acordo com essa profissão que dizem terem feito um dia? Yeah, that's also a very difficult question. Essa também é uma questão difícil. I mentioned Jonathan Edwards before. Eu mencionei antes aqui o Jonathan Edwards. Edwards said this after the great revival took place. Depois que aconteceu o primeiro grande avivamento, Edwards disse o seguinte: He did not see anyone in the revival who was first deceiving himself and then became undeceived and learned he was unconverted and then came to faith. He said usually when people in a shallow way embrace the gospel, it's very hard to get them to see that they're still not saved. I think I may not have gotten everything. Okay. Okay. So, Edwards is saying that there are certain people Edwards dizia então que algumas pessoas who just very shallowly say, "Oh, I believe in Jesus," que de forma assim muito rasa dizem, eu creio em Jesus, but it doesn't bear fruit in their lives. mas não produzem fruto na sua vida. But they think they're Christians. Mas eles acham que são cristãos. But even in the time of revival, when so many people were being saved, Mas mesmo durante o período do reavivamento, quando tantas pessoas estavam sendo salvas, he said, "I didn't see any of these people being saved." a Edwards disse, eu não vi nenhuma dessas pessoas que se achavam cristãs sendo realmente salvas. Because they just went on deceiving themselves Porque elas continuaram se auto-enganando. or believing what someone had told them, that because they now said, "Oh, I believe in Jesus," very shallowly, I'm saved. Ou elas acreditavam naquilo que algumas outras pessoas diziam para elas, que baseadas naquela profissão rasa de fé, elas se julgavam salvas e os outros diziam que elas eram. The point is this. I keep going back to this text. By their fruits, Jesus said, "You shall know them." E o ponto é este, eu preciso voltar para esse texto. Pelos frutos sereis conhecidos. And if there's no roots, if there's no depth, if there's no growth, E se não há crescimento, se não há profundidade, they're still living worldly, e eles ainda vivem de maneira mundana, even though they may come to church, mesmo que frequentem a igreja, that's a very bad sign. isso é um sinal muito ruim. There are many hypocrites sprinkled through, no doubt, every church. E em cada igreja há muitos hipócritas que estão ali no meio da congregação. Muito bom, pastor. Thank Uma you. última pergunta. Quando nós trabalhamos com aconselhamento na igreja, quer formal ou informal, lidamos com muitos irmãos com pecados escravizadores. Pecados principalmente na área da imoralidade, problemas com pornografia, masturbação, pecados assim que as pessoas ficam realmente escravizadas naquilo. E a certeza da salvação delas passa a ser abalada nestes momentos, né? Então, como nós poderíamos aconselhar essas pessoas em relação à certeza da salvação delas, bem como também ajudá-las a sair desses pecados, a vencer esses pecados escravizadores? Yeah.
Well, number one, you need to say to such people, do you realize the incredible damage you are doing to your own spiritual life and to those around you when you persist in sinful life patterns? A primeira coisa que é preciso fazer é indagar dessa pessoa se ela consegue perceber, realizar o dano que elas causam para a sua própria alma, e não só para si mesmas, mas também para as pessoas ao seu redor, quando elas insistem em permanecer naquele estilo de vida pecaminoso. You can't go on this way. E é preciso então exortar essas pessoas, não dá para continuar desse jeito. You must break with sin. Você precisa romper com o pecado. And then you take the individual sin to which they're enslaved. E aí você então precisa pegar aquele pecado particular pelo qual a pessoa está escravizada. And you begin to focus with them on that sin, show them the gravity of that sin. Então você precisa trabalhar com aquela pessoa em relação ao pecado que a escraviza, mostrando a gravidade daquele pecado. Show them from scriptures why they must absolutely turn away from that E sin. mostrar nas escrituras por que elas devem abandonar completamente aquele pecado. And then devise different ways and patterns and homework sessions to help them overcome that sin by the grace of God. E então divisar por meio de tarefas, de um acompanhamento discipular mais próximo, maneiras práticas pelas quais aquela pessoa pode se desviar e vencer aquele pecado em particular. So for someone, for example, who's involved in pornography, masturbation, Por exemplo, alguém que esteja envolvido com pornografia, masturbação. they need to see the seriousness of that sin, what it's doing to their spiritual life. Então, ela precisa primeiro entender de forma muito séria o que isso está fazendo com a minha vida espiritual. And if they're deep into that sin, they definitely need an accountability partner to whom they can report. E se essa pessoa estiver muito afundada nesse pecado, ela vai precisar de uma pessoa a quem ela possa prestar contas, alguém com quem ela abra o coração e possa se reportar regularmente. And some of these people take a lot of counseling time. E algumas dessas pessoas vão precisar de muito tempo de aconselhamento. The patterns run very deep. Às vezes os padrões são muito profundos já. But you need to show them the magnitude of the damage of what they're doing to themselves. Mas é muito importante mostrar a magnitude do dano que elas causam a si mesmas. And sometimes they need support groups. E às vezes elas vão precisar participar de algum tipo de grupo de apoio. They need to read about the sin. Eles precisam ler sobre aquele pecado em particular. And they need really strong counseling. E precisa de um aconselhamento muito forte. In love Em amor and with patience, e com muita paciência. but also with honesty. Mas também com muita honestidade. Amém. Amém. Pastor, o senhor poderia dar agora uma palavra final? Nós já estamos encerrando, não temos mais perguntas, mas uma palavra final aos jovens aqui e também aos que nos acompanham sobre este assunto. Yes. Seek to make your calling and election sure. Procure fazer com que a sua chamada e a sua eleição sejam seguras. By growing in assurance of faith. Ao crescer e crescer na segurança da sua fé. Resting on the promises of God. Descansando nas promessas de Deus. Walking godly in this world. Andando piedosamente neste mundo. Daring to take a separate way than the world. Ousando a separar-se deste mundo. Follow God fully. E seguindo a Deus de modo pleno. With your whole life. Com toda a sua vida. If God, the God of the Bible, if He's the living God, and He is. E se o Deus da Bíblia é o Deus vivo, e Ele é. He's worth receiving your entire heart, your entire life, your entire mind, your entire strength. Ele é digno de receber toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Live wholly and solely for God. De modo que você viva completamente e exclusivamente para Deus. Whatsoever you do all for the glory of God. De modo que tudo que você fizer, você faça para a glória de Deus. And your joy and your assurance will grow by leaps and bounds. E a segurança vai crescer. Just take Caleb as one example. Por exemplo, como a gente vê em Caleb. He was 40 years old when he stood up and said, "We can go in and conquer the land of Canaan." Ele tinha 40 anos de idade quando ele levantou-se e disse: a gente pode conquistar a terra de Canaã. And they picked up stones to stone him to death. E alguns deles apanharam em pedras para apedrejá-lo à morte. And he didn't flinch. E ele não hesitou.
He had assurance in his God. Ele tinha segurança em Deus. And he followed him fully, Numbers 14 says. E ele, Números capítulo 40, diz que ele seguiu a Deus de forma plena. And then Israel went into the wilderness. Então Israel foi para o deserto. For 40 years, Por 40 anos, 600,000 people died there. 600.000 pessoas morreram lá. An average of 40 funerals every day. É uma média de 40 funerais todos os dias. And on all sides, people were murmuring against God and against Moses. E por todos os lados, pessoas murmuravam contra Deus, contra Moisés. But Caleb followed God fully. Mas Caleb seguiu a Deus plenamente. Joshua 14 says that. Josué 14 diz isso. And then Joshua 15, a third time, he followed God fully. He's 85 years E old. agora, aos 85 anos, como a gente vê em Josué 15, nós leremos mais uma vez que ele seguiu a Deus de forma plena. And he says to his sons, come on, sons, let's go take out the giants and the Canaanites. E então ele disse para os seus filhos, vamos lá, meus filhos, vamos lá para derrubar os gigantes na terra dos cananeus. And those few men, E esses, 85-year-old, led by 85-year-old Caleb, e esses poucos homens, liderados por Caleb aos 85 anos de idade, they go into Canaan eles chegam em Canaã and they kill all the giants. e eles matam aqueles gigantes todos. 600,000 Israelites said, we can't do it. 600.000 israelitas disseram, nós não podemos fazer isso. See, when you walk in full assurance of faith, Quando você anda em completa segurança da sua fé, God can enable you to do great exploits Deus pode te capacitar para fazer grandes coisas, for his honor and glory. para honra e glória dele mesmo. Follow him fully. Então siga ao Senhor de modo Be a completo positive peer pressure on all your friends. e faça uma pressão positiva em todos os seus amigos, Be sold out to live for Christ. de modo que eles estejam totalmente dedicados a viver para And Cristo. your life will not only be joyous, E a sua vida assim não será apenas cheia de regozijo, it will be very fruitful. mas ela também terá muito fruto. And enjoy that sweet communion with Christ, E você então vai poder gozar dessa doce comunhão com Cristo. which is better than anything else this world can ever pretend to offer. E esta comunhão é melhor do que qualquer outra coisa que esse mundo pode oferecer para você. As Nehemiah said, Como Neemias disse, the joy of the Lord is our strength. a alegria do Senhor é a minha força. I wish you a long and happy life of full assurance of faith in Jesus E eu Christ. desejo a todos vocês uma vida longa, cheia e repleta da segurança na fé em Jesus Cristo. God bless you E abundantly. Deus te abençoe abundantemente. Amém. Amém. Vamos orar para encerrar esse momento? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque a nossa salvação não depende em absolutamente nada de nós mesmos, ó Pai. O Senhor venceu a morte, o pecado, livrou-nos, ó Pai, da tua ira e ainda mais, venceu o nosso próprio coração, a nossa própria incredulidade, infundiu em nós o teu Santo Espírito, ó Pai, que nos dá, Senhor, essa certeza de que somos teus filhos e que nessa certeza, ó Pai, nós sigamos, ó Pai, e busquemos uma vida para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima. Que Deus te abençoe.